Estamos aqui iniciando um pouco atrasados, mas hoje nós teremos a participação e a história de conversão do Matheus Costa. Ele já entrou aqui, vou convidá-lo. Matheus, te mandei o convite. Boa noite! Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Bem-vindo! Muito obrigado. Nós começamos um pouquinho atrasados, mas importa que estamos aqui. Matheus, tem como afastar um pouquinho o celular, porque a tua cabeça está sendo cortada. Nada, peraí, então. Um abraço para o João Victor Primo. Isso, agora sim. Eita, sim. Tem muita gente participando, entrando. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui na nossa página a história de conversão do Matheus Costa, eu não sei nem como é que se chama quem nasce em Florianópolis, gente. O pessoal chama de manezinho. Hã? Não entendi, cortou. Aqui na região a gente costuma brincar que quem nasce em Florianópolis é manezinho. Manezinho, barriga verde. Quero mandar um abraço pro Renan. O Renan tá aí, ó, Matheus. É verdade, Professor Renan. Renan, nosso amigo, quando o Jefferson veio aqui me visitar, me apresentou o Renan também, a gente conversou bastante. Rapaz de ouro, gente boa demais. Maravilha. Em breve vai ser o casamento do Renan. É isso aí, Mas, né? enfim, Matheus, vamos ao que importa. Seja muito bem-vindo ao nosso apostolado. Uma alegria estar aqui com a sua presença. Se apresente, apesar de eu já ter dito que você é de Florianópolis, fale o que você faz da vida. Ele não vende drogas, fica tranquilo, né? Todo mundo pode ficar tranquilos. Vai lá, Matheus. Me chamo Matheus, como o Jefferson falou já diversas vezes, tenho 23 anos. Eu nasci em Florianópolis, mas na verdade hoje eu moro numa cidade aqui próxima, que é Palhoça, né? Sou casado, tenho um filho, o nome dele é Pedro Matheus. Eu brinco que eu falo, quando as pessoas perguntam, eu falo, o nome dele é Matheus. Quando a minha esposa fala, eu sempre lembro de dizer que é Pedro Matheus. Mas tenho um filho. Eu trabalho com tecnologia, atualmente tenho uma empresa, né? Então presto serviço para alguns clientes como engenheiro de sistemas. E basicamente esse é um resumo rápido sobre mim. Ok, e me fale como você conheceu a Cristo, onde você o conheceu, onde foi o seu encontro pessoal com Cristo, se nasceu na igreja evangélica, se permaneceu a vida toda na igreja presbiteriana. O Mateus era presbiteriano. Exato. Na verdade, eu nasci numa família protestante, maioria protestante, né? Mas eram pessoas das igrejas, de igrejas pentecostais, né? Então, então eu sempre cresci sendo mais influenciado, eu diria, por essa vertente, a vertente pentecostal, de igrejas como Assembleia de Deus, igrejas como Universal, mas esse tipo mesmo dessas linhas pentecostais e neopentecostais. Mas até então, eu realmente ia levado às vezes pela família, mas não era algo que para mim fazia sentido e tudo mais. É algo que eu sempre questionei, para ser sincero. Então, conforme eu fui adquirindo um pouco mais de maturidade, responsabilidade, eu decidi por mim mesmo procurar ler um pouco sobre o assunto e, claro, eu já fui nessa ideia de protestantismo. Na minha cabeça nem passava a ideia de ser católico ou coisa do tipo, né? Então, naquela época, eu comecei a ver algumas pregações do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes. São homens sérios, para ser sincero, são homens que, na minha opinião, são sérios. E me interessei pela igreja presbiteriana. Na minha época, eu mostrei para minha noiva, ela também se interessou. E a gente começou a frequentar uma igreja
aqui próximo da nossa cidade, Igreja Presbiteriana, e uma comunidade muito bacana e tudo mais, mas o começo da história é esse mesmo. Teve contatos com católicos durante a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência, ensino médio, talvez faculdade? Não, na verdade, esse contato até então era zero. Assim que eu fui para a igreja presbiteriana, por ter um perfil combativo, eu realmente gostava de buscar com esses católicos o debate, o diálogo, tentar colocar o meu ponto acima do deles, né? E quem sabe convertê-los ao protestantismo. Então, eu buscava isso assim que eu me converti à igreja presbiteriana, mas enfim, não era minha, eu não tinha um contato direto de amizade ou nunca havia frequentado uma igreja católica ou coisa do gênero. E toda a família começou na igreja pentecostal, depois só você que se tornou presbiteriano, ou você tentou agregar outros para a igreja presbiteriana também? Na verdade, eu acho que eu vou poder puxar um pouco mais esse assunto no decorrer da nossa conversa, né? Mas a minha própria família, existem várias pessoas são de diferentes igrejas, né? Então tem pessoa da Assembleia, da Universal, como eu falei, mas já tinha um certo, já tinha um certo receio a igrejas protestantes mais históricas, né? Como a presbiteriana e tudo mais. Então, quando eu decidi de fato me tornar cristão e a minha escolha foi pela igreja presbiteriana, já ouvi algumas críticas nesse sentido, entende? Por conta de alguns posicionamentos, como por exemplo o Pedro Batismo na igreja presbiteriana e tudo mais. E as coisas com relação à Igreja Católica, as ideias com relação aos católicos, o que é que tinha na tua cabeça com relação à Igreja? Essa é uma coisa que conversei com o Jefferson quando eu conheci ele, né? E eu falei assim, a minha ideia sobre os católicos realmente era absurda. Eu achava que na igreja católica as pessoas entravam e iam ouvir forró, que as pessoas falavam assim, não, nós de fato adoramos os santos, adoramos Maria, eles estão no mesmo patamar que Deus. Eu achava que o pensamento deles era esse mesmo, ou então que na igreja católica tudo era feito, usando um vocabulário um pouco mais chulo, mas tudo era feito à la Bangu, onde não tinha regras, não tinha nada, tudo podia ser de qualquer jeito, não era uma coisa com dogma, na verdade era só uma coisa conceitual. Então eu tinha todos esses pensamentos, né, errados, que depois eu fui descobrindo a plena verdade. Mas a minha ideia sobre a Igreja Católica inicialmente era essa, uma coisa absurda, uma coisa completamente destoante do que é ser cristão. Mas até esse momento, teve contato com obras, com algum tipo de literatura católica, ou o teu imaginário ia sendo alimentado por aquilo que você lia a partir de uma mentalidade, a partir de livros protestantes? Exato, na verdade é o seguinte, na própria igreja protestante, na igreja presbiteriana que eu fazia parte, a gente recebia um incentivo para fazer algumas leituras, até mesmo dos primeiros livros dos primeiros cristãos, mas a questão é que é sempre avaliando com uma ótica protestante, né? Ou seja, uma ótica extremamente recente do ponto de vista histórico. Então, esse tipo de coisa que começou a despertar um alerta em mim, na verdade, né? Poxa, eu gostava muito de ler essas obras e eu comecei a ler essas obras justamente para poder confrontar os católicos e me envolver em debates, como eu falei no início que eu gostava. Entretanto, eu comecei a pensar, a raciocinar o básico, que é o seguinte: poxa, mas eu estou lendo com essa ótica protestante que dentro de um eixo histórico é tão recente, como eu acho que eu vou ler um pouco o outro lado, para que mal faria eu ler um pouco o outro lado, ler um pouco autores católicos e a opinião deles sobre o tema, a opinião de um padre sobre o tema, vamos ver. E foi aí que eu comecei a conhecer de verdade a Igreja Católica. Mas brotou do nada não viu nenhum vídeo, não teve uma situação específica,
que te despertou para os estudos com relação à igreja? Então, na verdade, a situação específica foi que as próprias igrejas protestantes, elas criam guerras e confusões entre si, né? Então, nesse ponto, eu comecei a me questionar qual delas de fato está correta. Elas travam guerras realmente importantes entre si, como, por exemplo, a questão do batismo de crianças, como, por exemplo, até mesmo a questão da arquitetura de uma igreja, arquitetura, o design, enfim, a decoração de uma igreja protestante histórica para um evangélico pentecostal, para ele já é adoração de santos, eles terem no vidro da igreja alguma imagem, alguma coisa do tipo, um fator histórico mesmo. Então nesse sentido, que começou a me despertar o interesse de eu querer conhecer mais, entender todo o contexto histórico de tudo que aconteceu, e aí que eu fui avançando nos meus estudos. Mas nessa época demorou um certo tempo ainda para mim procurar o apostolado, procurar ter coragem de falar com o padre e coisas do tipo. Aqueles irmãos que não conhecem, tem um outro vídeo do Mateus e da esposa dele, que lá no finalzinho a gente volta a comentar, né, que é a presença de Santa Teresinha na história do Mateus. Depois vocês podem procurar o Sim, vídeo do eu testemunho do quero. Mateus com a esposa. Isso mesmo. Não, mas eu quero entrar ainda nessa parte de Santa Teresinha, com certeza, porque a minha conversão a gente pode dividir em dois pontos, que foi o ponto teórico, né, onde eu comecei a ler para de fato me convencer e ter certeza, e depois, em seguida, o ponto espiritual, que é o que faltava, e que daí, inicialmente, foi minha experiência com Santa Teresinha, que depois foi confirmada em várias outras vezes, e com certeza eu quero contar isso aqui, quero ter a oportunidade de contar, porque para mim é algo é algo que faz parte da minha história e, de fato, é um testemunho que eu dou de gratidão a Santa Teresinha por ela ter feito a intercessão por mim. Teve uma irmã que perguntou aqui, deixa eu ver o nome dela, se eu acho. Acho que eu não vou encontrar, mas ela perguntou se você leu a patrística nesse período. Sim, na verdade, eu participei de alguns estudos da patrística feito por pastores protestantes. Se eu não estou enganado, o pastor Paulo Júnior, que fez algo sobre isso, junto com outro pastor, que agora o nome eu não me recordo. Ele é bem polêmico, um senhor, que ele é meio gordinho, assim, deve ter por volta de uns 70 anos. É Graconato, se eu não estou enganado. Granconato. Granconato, Uhum. exato. Então, teve um estudo deles a respeito da patrística. Eu fiz junto com eles esse estudo, né, que era um estudo online e tudo mais. E foi aí realmente, né, que, enfim, eu comecei a procurar, a ler a respeito da opinião deles e ver as aulas deles e também de outros autores e de padres. Então, foi aí que eu comecei a botar alguns contrapontos no que eu acreditava para poder entender. Paulo Harrison Graconato. Obrigado, Paulo. Graconato. Muito obrigado, Paulo. As primeiras impressões do catolicismo enquanto você lia, os argumentos, as respostas, as objeções, como foi, vamos dizer assim, desconstruir todo esse imaginário com relação à igreja, de que é idólatra, os católicos isso e aquilo? Na verdade, a primeira impressão que eu tive é que é um material completo, uma obra com começo, meio e fim no sentido de explicação do que se está lendo, do que se está absorvendo. Eu posso dar alguns exemplos bem práticos, que depois que tu começa a, de fato, ler autores católicos, se aprofundar em explicações de aulas de padres, de grandes estudiosos da fé, tu começa a achar os argumentos protestantes, para ser sincero, infantis. Um exemplo que eu posso dar é que, por exemplo, muitos protestantes, depois da minha conversão, chegam a mim, né? E os que são da turma, que são contra, né, o batismo infantil, porque tem a turma que é a favor também, mas a turma que é contra o batismo infantil, por exemplo, chega até mim e fala: mas olha só, tá na Bíblia, lá no livro de Lucas, Jesus foi apresentado.
Então você tem que apresentar também seu filho. Ou se é pecado o que vocês católicos fazem de batizar crianças. Só que isso é de uma infantilidade violenta, porque é o seguinte, aquilo ali fala, primeira coisa, a respeito de outros costumes. Segunda, se o sujeito tem uma filha mulher, então ele também não deve apresentar ela, porque aquilo fala especificamente sobre os homens. E além disso, não se remete ao período do cristianismo, e sim de outra religião. Então, é nesse ponto, sabe, que a gente começa a estudar e entender que muitos argumentos são extremamente infantis, sabe? Engraçado também você falando do batismo, né? Aquela velha argumentação, mas Jesus só foi batizado com 30 anos, então a criança precisa ter consciência. Bom, mas você quer ser batizado, mas o batismo, em primeiro lugar, o batismo de Jesus era o batismo instituído por ele ou era o batismo de outro? Então você já constata que o batismo que Jesus recebe era o batismo de João Batista, mas o batismo de João Batista exigia consciência. Para quê? Para a conversão, para a mudança de vida. Não, Mas exato. nós não somos batizados no batismo de João Batista, nós somos batizados no batismo de Cristo. Por isso que ele diz, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura, e ele não estipula limite de idade. Exato. Na verdade, nesse ponto, a gente, até mesmo assim, o fundador da Igreja Católica, né, é Jesus Cristo. Mas o fundador das igrejas protestantes, Martinho Lutero, ele mesmo era a favor do batismo de crianças. Então, quando essas pessoas, por exemplo, assim, dizem que o correto eles não têm, na verdade, uma idade base do que seria o correto para se batizar. Porque, por exemplo, eu mesmo já vi isso. Alguns pastores de igrejas protestantes, de uma comunidade onde, por exemplo, eles têm mais poder, eles falam, poxa, não, aqui a gente batiza a partir dos 7 anos. Aqui é o correto a partir dos 7 anos, porque a criança já entende. Na outra, mesma denominação, só que outro pastor, ele fala, não, aqui nós batizamos a partir do 12, que a criança começa a entender. Em outra, a partir da idade que a criança, a partir da idade que a pessoa entra na puberdade, eu não sei. Cada um bota o seu próprio tempo ali, mesmo dentro de uma mesma denominação. Então, é algo assim, que eles mesmos vão decidindo, eles mesmos vão escolhendo e não tem base para isso. Então, realmente algo que fica complicado de entender, fica confuso. Enquanto na Igreja Católica nós temos a explicação completa a respeito disso e por que isso é feito. Então, é muito mais sensato, né? A gente acreditar em algo que a gente pode, inclusive, ter literatura de milhares de anos atrás que já era feito. Estou falando de literaturas além da Bíblia, né? Então, realmente a gente tem uma base histórica muito maior dentro da Igreja Católica para poder acreditar no batismo infantil. Houve algum período de confusão na sua cabeça de dizer, meu Deus do céu, essas coisas estão até fazendo sentido, mas eu não quero me tornar católico. Deve ter alguma coisa errada aqui, talvez, ou talvez aquele tipo de pensamento. Eu acho que eu vou parar por aqui. Se eu continuar lendo, não sei o que, é que pode acontecer comigo. Aconteceu essas duas situações ou não? Aconteceu, na verdade, nesse ponto, eu até parabenizo o Padre Jefferson e o apostolado por estarem presentes e disponíveis na vida das pessoas, porque o que me ajudou a vencer um pouco isso foi o apostolado, porque, na verdade, eu pensei, quando eu comecei a ter esses pensamentos de conversão mesmo, e sair da igreja presbiteriana para ir para a igreja católica, eu pensei assim, poxa, então eu sou muito, assim, ironicamente eu pensei, né? Então eu sou muito inteligente, eu descobri a verdade. É, pô, só eu descobri. Tá lá o meu reverendo da igreja presbiteriana, os meus colegas, que são pessoas muito melhores que eu, e eles não pensaram nisso, mas eu, inteligentão, pensei. E por muito tempo eu fiquei amargurando isso, né? Pensando comigo mesmo, pô, mas eu acho que na verdade eu tô viajando aqui, não tá correto o que eu estou pensando. Só que eu comecei curiosamente, receber algumas mensagens ali no meu
passar por algumas publicações, para ser sincero, passar por algumas publicações no meu Instagram sobre pessoas que tiveram o mesmo caminho, se converteram, inclusive do Eduardo Faria, e eu chamei o Eduardo, e ele foi muito solícito comigo e me apresentou o apostolado. Na época, o apostolado era bem pequeno, eu acho que não tinha nem 500 seguidores, né, padre? Acho que não tinha nem 500 seguidores ainda. E eu chamei, e o padre Jefferson ali me atendeu, conversou comigo, e acho que um ou 2 dias depois ele marcou comigo ali uma ligação, e a gente conversou por um breve período. E ali tive um pouco mais de força, um pouco mais de suspiro, mas realmente ainda assim era difícil eu diria, engolir algumas coisas, né? Mas eu acho que com o tempo, com os estudos, a gente vai se aperfeiçoando e entendendo tudo. Até esse é um ponto que eu queria tocar aqui, que realmente as pessoas que ainda não estão convictas de entrar na fé católica, tu vai sentir isso, tu vai sentir que tu tá errado, meu Deus, será que isso que eu tô certo fazendo na minha vida? É, minha última, uma chance da minha vida, meu Deus, vai que eu não quero passar minha eternidade inteira no inferno. Tu pode pensar todas essas coisas, sabe? E eu pensava todas essas coisas. Só que tu precisa dar o primeiro passo, o passo de coragem. E daí eu vou fazer uma recomendação aqui, porque mesmo depois de muita leitura e de estar convicto do ponto de vista teórico, eu ainda tinha esse pensamento. Então, eu queria ter uma experiência espiritual mesmo para saber isso. Foi quando daí o padre Jefferson me falou sobre a novena de Santa Teresinha. Santa Teresinha, para resumir, é uma santa que viveu na França, né? Ela foi freira. E o que acontece é que quem faz a novena dela, dizem que até o sétimo dia, perdão, até o final da novena, tu vai receber uma rosa como sinal que teu pedido vai ser atendido. Tem outras pessoas na internet aí que já fizeram a novena, uma delas aí que é bem conhecido no YouTube é o Bernardo Kister, né? E quem faz essa novena vai receber uma rosa dentro dos 9 dias, né? E eu fiz, e eu recebi a rosa, e o meu pedido foi atendido. Na época, o meu pedido era ter mais fé, e depois que eu recebi a rosa de Santa Teresinha, não teve como meu pedido não ser atendido. Obviamente, eu despertei mais fé na igreja. Bom, eu me tornei devoto dessa santa, né? Tem também uma experiência com ela que é muito mais profunda, que foi relacionada ao meu filho, a um problema que minha esposa teve na gravidez. Mas eu acho que eu vou deixar essa mais para o final, vou deixar o padre fazer mais algumas perguntas que ele achar pertinente. A Tati Rosa, ela pergunta assim: verdade sempre? Tenho dúvidas e venho aqui. Ah, não, não é essa aqui não. Pera lá. Tá. Já passei aqui. Alguma coisa com relação a Nossa Senhora. Se você teve. Encontrei. Eu já ouvi muitas conversões e, na maioria, o mais difícil de aceitar é a devoção mariana. Gostaria de saber de você. Bom, eu acho que para mim, claro que para nós católicos, Maria está acima de todos os santos, né? Tem uma frase do padre Gabriel Vilaverde, se eu não me engano, que a gente sabe que Maria está provavelmente eu vou falar na ordem incorreta, mas é mais ou menos assim, que Maria está abaixo de Deus, mas infinitamente acima da gente, né? Então, para mim, na verdade, foi muito difícil aceitar toda a questão dos santos, né? Porque eu vinha daquela mentira protestante, os católicos adoram santos e tudo mais. Então, para mim, foi muito difícil aceitar isso por completo. Mas assim que eu comecei a entender qual que era o fundamento dos santos dentro da igreja, qual que era o fundamento da intercessão dos santos, para mim não foi difícil entender a importância de Maria. Maria é mãe de Deus. Então, o que uma mãe não pede a um filho que não vai despertar o desejo no filho de atender o pedido da sua mãe? Então, a gente entende a importância de Maria para os católicos, a importância de Maria na nossa fé, e principalmente a importância de Maria para Deus, a partir do momento que a gente começa a compreender o papel dos santos dentro da igreja fundada por Cristo, a Igreja Católica. Teve algum outro ponto além, ou que quando você descobriu, que você disse assim, que tesouro? A grande maioria dos testemunhos giram em torno ou da Eucaristia, da sucessão apostólica, ou então até mesmo da vida dos santos.
Então, na verdade, a Eucaristia para os católicos é realmente a alma da nossa igreja, é onde a gente tem um encontro de verdade com Jesus Cristo, onde a gente tem a oportunidade de fato, sentir nosso Senhor na nossa mão. Então, realmente, para mim, todo encontro eucarístico é um encontro com Deus. E nesse ponto, de fato, os milagres que existem perante a Eucaristia, os milagres que estão documentados, os milagres são narrados, quantos relatos a gente tem de católicos que vivem somente com a Eucaristia. O relato que nós temos, se eu não me engano, na Itália, né, padre? Daquela Eucaristia que havia caído no chão e o padre recuperou, colocou dentro de uma taça e depois foi encontrado o DNA, o mesmo DNA o DNA do sangue AB, que é o mesmo do material do Santo Sudário. Então, quantas vezes, então, esses relatos já me tocaram e a gente vê a importância da Eucaristia para a nossa igreja e, claro, para mim, né? A Valéria fez uma pergunta que eu acho muito interessante, que é quanto tempo de conversão à igreja? Eu não sei se ela está perguntando há quanto tempo eu sou convertido ou quanto tempo eu demorei para me converter, mas acho que o mais importante é quanto Responde tempo... as duas. Exato. Mas o mais importante, na minha opinião, é quanto tempo demorou. Por quê? Porque não é uma coisa... Primeiro que é uma coisa dolorida, porque tu vai estar mortificando o teu ego. Tu vai estar deixando para trás algo que tu acredita. No meu caso, algo que eu acreditava, que eu brigava com outras pessoas, que eu tinha prazer de brigar com outras pessoas por causa daquilo. Então, pegar aqueles católicos que se diziam católicos, mas não entendiam nada da própria fé e discutir com eles. Então, realmente é a morte ali do ego, o que é dolorido, né? Essa mudança. Só que também entender que esse período não é da noite para o dia. Tu não precisa ter a pressão de pensar assim, cara, eu tô buscando, mas ainda não tô convicto, tô buscando, mas ainda não tô convicto, o que é que eu faço? Eu acho que o mais importante de tudo é ter calma. Para mim, o período demorou aí por volta de um ano e meio, até para mim ter coragem de dizer para as outras pessoas que eu era católico, demorou mais ou menos isso. Então, É claro, deixa eu contar uma coisa aqui. Quando eu comecei os primeiros contatos com o Mateus, né, foi por ocasião da Semana Santa do ano passado. E nós marcamos uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, aí ele falou, e depois eu disse assim, olha, você já é católico, você é mais católico até do que eu, né? Então o que é que está faltando ainda? Então só faltava talvez a coragem. Deixa eu anunciar desde já, porque o Lucas Lima, ele também é um ex-presbiteriano. Semana que vem vai estar aqui, vai estar do outro lado, vai estar no teu lugar, Matheus. beleza. Ele pergunta assim, Lucas Lima, fotógrafo, ele tirou as fotos da minha ordenação diaconal e sacerdotal. E quanto aos demais familiares, principalmente os mais próximos, entenderam e aceitaram sua conversão? Chegaram a questionar algo? Aí É, tem a Tati pergunta, e se sua família, como sua família é protestante, como foi a reação deles? Porque mudar de uma igreja protestante para outra igreja protestante é uma coisa, mas para a igreja católica é diferente. não, certamente é diferente. Eu já vou aproveitar e responder, acho que dá para responder a pergunta dos dois. Primeiro que a minha família eu sinto gratidão porque são pessoas que por mais que Cristo seja a coisa mais importante na nossa vida, a nossa relação vai além de religião no sentido que eles me tratam muito bem, apesar disso, né? As pessoas que sempre me trataram bem continuam me tratando, eu continuo sendo extremamente grato a tudo que elas fizeram por mim durante, enfim, a minha evolução como homem. Mas realmente o início foi de choque. Foi de choque, foi de diversas críticas, de susto, e ao mesmo nível que eu tivesse feito assim, algo assim, um crime, sabe? Mas com o tempo, na verdade, esse conceito foi mudando. Hoje, além da minha família entender esse fato, eu consegui, graças a Deus, mudar o pensamento deles em relação a algumas mentiras que
eles achavam que sabiam sobre a Igreja Católica. Por exemplo, algumas pessoas da minha família dizem, olha, eu não sou católico, mas agora eu sei que os católicos não adoram santos. É outra coisa, entende? Então, realmente, assim, são pessoas que eu amo demais, hoje em dia entendem essa mudança, mas a grande questão é que eu acho que com amor, com calma, a gente pode mudar, inclusive, os pensamentos da nossa família, né? E dos nossos amigos, das pessoas próximas, a entenderem, ao menos conhecerem a verdade e tu plantar uma semente de conhecimento ali, quem sabe essa semente não possa florescer e se tornar, de fato, mais uma pessoa convertida para a Santa Igreja. Então, eu acho que sempre com calma e amor, tu vai conseguir lidar bem. E se alguma pessoa da tua família realmente se afastar, querer cortar laços, contigo simplesmente porque tu foi para uma outra religião, né? Ainda mais quando a gente está se tratando de catolicismo, que é uma religião que só prega coisas boas, corretas e morais. Então, realmente, essa pessoa, ela não está respondendo pela igreja protestante dela, ou respondendo por ela mesma. Ela está respondendo aliás, eu falei que ela não está respondendo por ela mesma, ela está respondendo somente pelo ego, pelo ódio, pela raiva de ter uma pessoa que não concorda com ela, entende? Então, aí já não é religião, é realmente um mau caratismo. Tem duas perguntas aqui. A primeira eu ia até fazer. Sua esposa também era protestante? Quem veio primeiro, você ou ela, ou vieram juntos? Essa da Tati. Bom, na verdade, quando eu conheci a minha esposa, ela era, como as pessoas falam, católico de BGE, né? Então, não dizia que era católica, né? Foi batizada na igreja católica, mas enfim, não praticava aquilo, nem a família e tudo mais. Então, ela frequentava, quando a gente começou a namorar, ela começou a frequentar a igreja protestante junto comigo. Nós inclusive, né, fizemos lá a celebração do casamento ali na igreja protestante, de forma extremamente simples e tudo mais, que na época nós tínhamos como conhecimento do casamento, né? Então, ali nós fizemos, só que depois que eu me converti ao catolicismo e fui mostrando para ela os pontos, a minha esposa sempre confiou muito em mim, nosso relacionamento sempre foi muito baseado em confiança, então ela conseguiu entender esses pontos que eu passava, e assim, não teve uma grande resistência para ir para a igreja católica junto a mim. Então vejam o poder que ele possui. Levou a esposa para a igreja protestante e depois trouxe a esposa para a igreja católica. Exato. Então, na verdade, eu até fico feliz de ser útil para algumas pessoas do apostolado, nesse sentido, né? De poder fazer algumas pessoas me perguntam de fato o que vocês fizeram, o que tu fez para poder levar a tua esposa junto contigo e tudo mais. E eu sempre tento auxiliar nesse ponto e tudo mais, que na verdade é o seguinte, Deus não está lá no... Eu falei isso com o padre Jefferson, ele até, enfim, contou comigo, por favor, padre, me corrija se estiver errado, mas Deus não está no trono dele olhando e falando assim, nossa, como o Mateus é bom, se tornou católico, como a esposa dele é ruim, não se tornou. Ele está lá no trono dele falando, eu estou ansioso, Mateus, que tu converta também a tua esposa. Então foi isso que eu pensei, foi isso que eu fiz, entende? Então, bom, para mim o caminho foi esse. Eu acho que aqui você já poderia até mesmo dar uma dica para aqueles que possuem um relacionamento com um protestante, né? Vale a pena continuar? Vale a pena se casar? O que é que está em jogo diante de tudo isso? Bom, o que eu acho é o seguinte, aqui no apostolado, na verdade, nós temos diversas opiniões a respeito do tema, né? Eu já li diversas respostas quando as pessoas perguntam. Eu tenho a minha própria opinião, que depende. Depende de vários pontos. O primeiro tu tem que primeiro saber que você está com a verdade. Então, tu tá já na frente porque tu tem a verdade contigo. Tu só precisa convencer a outra pessoa disso. Então, aí você precisa analisar se a pessoa, de fato, é alguém que está disposta à mudança, o que leva essa pessoa a ser protestante. Ah, não, quando eu discuto com essa pessoa, na verdade ela não me apresenta nenhum ponto, ela não quer conversar, ela só quer seguir, ela fala que os católicos
fazem isso, fazem aquilo, é do demônio, mas não tem tempo, não deixa eu explicar e tudo mais, realmente eu acho que não vale a pena, eu acho que não vale a pena continuar nesse relacionamento, porque realmente vocês dois não vão ser felizes. Agora, quando é a pessoa que realmente ela se abstém de conversar, eu não quero conversar sobre isso, Matheus, eu não gosto desse tipo de discussão, não sei o quê. Realmente, esse tipo de pessoa, tu tem que investir, tu tem muita chance de sair vitorioso dessa batalha e convencer ela a ir para o lado correto, a ir para a verdadeira igreja. Porque, de fato, essa é uma pessoa que está com medo. Então, tu tem que ajudar ela a vencer o medo. Então, dar a mão para tua parceira, no caso, né? Se tu for um homem, que é o que eu sei recomendar, porque foi o caminho que eu segui, dar a mão para tua parceira e ajudar ela a enfrentar os medos junto contigo. Porque se tu, que é homem, já está com medo, como eu senti medo, como eu confessei que eu senti medo durante 1 ano e meio, imagina a tua parceira, né? Que a gente sabe que as características das mulheres são outras, elas são mais frágeis. Então, imagina ela. Então, realmente, talvez não são tão combativas nesse ponto de discussão como os homens. Então, realmente, sentem medo. Então, dar as mãos para elas, explicar. E a mulher precisa saber realmente o verdadeiro papel dela dentro do casamento, que é seguir o marido. E se o marido está com a verdade, de fato, eu acho que a gente já está do lado de Deus com a verdade, então a gente tem muita chance de ganhar essa batalha. Teve uma irmã que perguntou aqui se você se casou novamente na igreja. É, na verdade, uma coisa, eu me casei, né? Porque dentro do cenário que eu estava inserido, que a minha esposa havia sido batizada na Igreja Católica, apesar de eu nunca ter tido contato com a Igreja Católica, ela já foi batizada, então meu casamento não era válido. Então eu me casei na Igreja Católica, né? Eu me casei pela primeira vez mesmo na Igreja Católica. O que eu chamo de casamento na Igreja Protestante era a moralidade que eu vivia dentro do conhecimento que eu tinha, que eu Esse vivia. é corajoso, hein? Se casou 2 vezes com a mesma mulher. Mas sim, né? E na verdade esse é um ponto que eu acho que a gente já pode entrar, Padre Jefferson, que é realmente aí foi outra batalha que eu encontrei, que foi quando de fato entrei com os dois pés dentro do catolicismo, foi de fato a dificuldade para conseguir os sacramentos, inclusive do matrimônio. Eu e minha esposa, a gente deve ter ligado para mais de 20, 30 igrejas, tentando sacramentos, tentando dar a velocidade nisso para conseguir o quanto mais rápido. Afinal, nós já vivíamos juntos, minha esposa já estava grávida, então eu queria o quanto mais rápido isso, só que assim, a gente encontrou muita dificuldade, então foi outra prova, assim, encontrar os sacramentos para poder receber e tudo mais, mas no fim Deus deu vitória, e é isso. Então, sim, casei. Glórias, aleluias. O Paulo também está vivendo um pouco dessa experiência. O Paulo é lá de Manaus, né, Paulo? Eu sempre confundo Manaus com Belém. Mas teve uma outra pergunta aqui relativa à confissão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que eu não vou encontrar, mas era a respeito da confissão. Como foi a experiência da confissão? Como foi a sua primeira confissão? Estava nervoso? Como foi encarar que precisava se confessar? É, Bom, eu acho que assim, a confissão é algo que, falando do ponto de vista do meu aprendizado, do ponto de vista teórico da coisa, foi algo que foi mais simples de entender, muito mais que, por exemplo, a devoção aos santos, a devoção mariana. Na Bíblia a gente encontra Jesus falando sobre a confissão, então é muito simples de entender. Qualquer protestante pode pegar a sua Bíblia e ler, Jesus está falando sobre a confissão nela. Mas a grande questão é que, até hoje, para mim, né, que a confissão realmente, às vezes dá vergonha, às vezes a gente se sente um pouco amuado, triste. Não sei se todo mundo conhece a palavra, aqui no Sul a gente usa a palavra amuado quando fica meio envergonhado. Pelo menos lá no Nordeste essa palavra amuado é comum, né? Esse menino tá amuado, emburrado, com a cara fechada, não quer. Exato. Então, eu me sinto mal, eu me sentia muito mal, principalmente na primeira vez.
mas hoje realmente às vezes eu fico, como eu falei, amuado, envergonhado de me confessar. Só que a sensação depois é muito gratificante, é realmente um toque pela mão de Deus, porque é uma forma sólida que, como protestante, ninguém nunca experimentou de realmente sentir ali que a partir daquele momento teu caminho é ir direto para o céu, sabe? Então, essa sensação é indescritível, porque tu vê todas aquelas coisas lindas da missa, tu ouve todas aquelas coisas lindas a respeito do céu, a respeito de Deus, e depois do momento da confissão, tu entende isso da boca do próprio Jesus, que tu tá pronto para ir para o céu, sabe? Então, é um momento realmente ali, é um momento ali de grande gozo da alma mesmo, tu passar por esse momento, por essa confissão. Aqueles que não que são protestantes que estão aqui na live ainda não se confessaram nenhuma vez, vocês vão ter essa sensação. Realmente é muito gratificante saber que dali tu entra num carrinho e vai direto pro céu, como diria o Padre É. Paulo Ricardo. Teve um irmão que disse assim, depois da confusão dá até uma vontade de morrer. Eu disse, É, não, senhor, agora não, eu quero ir te encontrar, mas agora não, senhor. Aguenta lá as pontas. tem ainda muitas Pense em ser pessoas, pastor. Ah, tem ainda muitas pessoas do apostolado aqui para que vão chegar no apostolado para serem convertidas, né, Jefferson? aham. Pensou em ser pastor alguma vez? Não, não, na verdade eu pensei em entrar pro seminário da igreja presbiteriana, né? Para me tornar, na verdade, diácono, mas não pensei em ser pastor. Nosso querido professor Renan Ponto Oliveira, prof. Renan Oliveira, ele pergunta como ficou sua vida de oração durante o processo de conversão. E aproveita para estender para depois da conversão. Essa pergunta do Renan foi muito boa mesmo, Renan, porque é algo que eu gostaria de falar, acho que é interessante, que ficou horrível. Na verdade, ficou horrível, porque eu não sabia o que fazer, entende? Porque eu não sabia ali se eu não sabia ali se eu orava aquela minha cabeça calvinista ainda e estava tudo determinado e o que que ia acontecer, ou então se eu muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, eu tô aqui agora buscando essa coisa de catolicismo e eu de uma igreja calvinista, então significa que eu fui determinado ao inferno. Eu pensava todas essas coisas, né, que os calvinistas pensam. Então, para quem não sabe, a igreja presbiteriana é uma igreja, né, de vertente calvinista na teologia. Então, eu pensava, ficou horrível, porque eu não orava porque tinha medo, no máximo orava ali um Pai Nosso, porque esse vale para os dois, então eu não sei ainda o que eu quero, mas vale para os dois. Então, eu falando assim, é legal, né? A live vai ficar gravada, outras pessoas vão ver, mas o mais legal, eu acho, da gente compartilhar a experiência é vocês verem que realmente ninguém que passa por esse processo, seja uma simples pessoa aqui como eu, ou seja alguém mais relevante, como o Eduardo, como o pastor Scott, o ex-pastor, né, Scott Hahn, todas essas pessoas, elas passaram por esse momento que chega a ser infantil. Meu Deus, o que que eu oro, o que que eu não oro, será que tá certo? Isso faz parte, esse medo, isso faz parte do ser humano, sabe? Então, eu Tem acho que alguns irmãos, engraçado, tem alguns irmãos que até começam a rezar o texto, mas no final do texto dizem assim, Senhor, se eu estiver cometendo uma idolatria, o Senhor me perdoe. exato, tem isso, mas eu comecei a rezar o texto assim, depois estava bem convicto, entende? Então, João, deixa eu mandar um abraço para o João Inocêncio, lá de Pernambuco, lá em Recife. Vamos gravar nossa live, hein, João? Vai, Matheus. não, basicamente, eu já ouvi esse relato que tu contou para mim também, Jefferson, mas eu, nesse sentido, assim, eu comecei a rezar o texto só depois estava bem convicto, né? Eu já não tinha mais esse pensamento. Mas, realmente, a minha vida de oração ficou muito ruim, muito fraca, até que eu criei coragem e fiz a novena de Santa Teresinha, que eu falei anteriormente, que foi respondido, mas dali eu já pensava um pouco, meu Deus, será que eu estou fazendo idolatria? Mas persisti, graças a Deus, fui atendido na minha novena, e hoje em dia tenho fé na igreja, e já emendando a minha vida de oração depois, é, eu acho que a minha oração se tornou mais constante, né? Eu aprendi a ter uma oração
durante o dia inteiro, por mais que a gente tenha durante o dia alguns momentos, né, de estresse e tudo mais, mas tentar manter ali uma oração durante o dia inteiro. E claro, eu acho que é muito importante ter um momento durante o dia para rezar o texto com a tua família, ou sozinho e tudo mais. Até porque é um pedido de Nossa Senhora, né? Então a gente tem que fazer uma força especial para fazer. Teve alguém que perguntou dos amigos, mas você já respondeu É, anteriormente. Os amigos, como foi depois da conversão? eu não sou uma pessoa muito de amigos, não, sou mais de família, né? Então, a minha família entendeu muito, os amigos que eu tenho são poucos, mas entenderam. E eu ganhei vários novos amigos dentro da Igreja Católica, né? Um deles aí é o Padre Jefferson, já me visitou aqui, cara, gente boa demais. Fui visitá-lo ano passado, conheci Floripa, Ficou pouco tempo, pretendo mas voltar ainda. ficou pouco tempo, mas deu de ver a ponte, pelo menos, que todo mundo fala. É, pretendo voltar o mais breve possível. E, atualmente, como tem vivido a fé com relação aos sacramentos, se até mesmo a compreensão de família, de matrimônio, mudou depois da conversão. Uma coisa assim, não só o conceito de família e tudo mais, mas também que eu costumo falar assim, ó, ser católico é mais difícil do que ser evangélico. Ser um verdadeiro católico é muito mais difícil do que ser um verdadeiro evangélico. Porque, por exemplo, assim, nós não podemos negociar com a vida, né? Então, enquanto algumas igrejas evangélicas defendem até mesmo o aborto, para a gente que é católico, nós não negociamos nem com métodos contraceptivos. Então, realmente, nesse ponto, o conceito de família mudou para mim, porque entender que família é um presente que é construído e escolhido por Deus, né? E não privado e segurado por mim. E além disso, realmente a Igreja Católica te dá diariamente motivos para entender a importância do matrimônio e saber o quanto aquilo é inegociável. Saber assim, eu estou hoje casado com a Caroline e nada vai mudar isso. E eu tenho que lidar com os problemas que eu tenho que lidar com as situações que aparecem, a gente negociar, mas saber que o matrimônio é uma coisa para a vida inteira. Então, realmente, ser católico é algo difícil no sentido de buscar a santidade. É sempre um desafio. Olha só que testemunho bonito. Eu sempre fui católica de IBGE, mas meu cunhado protestante me falou que eu não teria salvação. Fiquei assustado e fui estudar. Fiz curso e hoje sou catequista, graças a Deus. Eu pergunto, Mateus, haveria a possibilidade... É claro que Deus pode conduzir cada um Uhum. à igreja da maneira como ele quiser, né? Mas todo esse percurso de estudos, o que serviu? Só para te trazer à igreja? Desculpa, pode repetir, já deu uma travada ali. Todo esse. É claro que Deus pode mover os corações das mais variadas maneiras Uhum. para reconduzir cada um à igreja. E a grande maioria, vamos dizer assim, tem um papel preponderante dos estudos. Uhum. Além dos estudos te trazerem para a igreja, serviu para mais alguma outra coisa? Ah, sim. Bom, eu acho que assim, o papel mais importante, eu acredito que além de trazer para a igreja, foi me ajudar a contribuir para a conversão de outras pessoas, né? Seja conversando no apostolado e dando uma indicação, ajudando, dando algum conselho que me é possível, como eu fiz com o Renan, né? Quando ele veio conversar comigo. E eu acho que esse é o papel de cada um. Quando Cristo disse para ir pregar o evangelho, acho que esse é o papel de cada um, é continuar pregando o evangelho e continuar plantando na semente de cada um pouco da verdade, né? Basicamente é isso. A Adriana, minha conterrânea, ela disse assim: lembra de falar sobre Santa Teresinha, o seu filho. Não sei se você já quer falar agora ou se quer falar mais para frente ou se tem alguma coisa a dizer antes. Não, acho que é importante, acho que é legal e vou contar já.
Na verdade, tem esse testemunho já aqui no Instagram, no YouTube, mas também é algo que eu vou falar. Quando a minha esposa ficou Pera grávida. lá, antes de tu Uhum. responder isso aí, o Renan, deixa o povo aguardando aí, ansioso para saber. O Renan perguntou: sua família notou alguma diferença em seu comportamento de vida após sua conversão? Bom, na verdade, eu acredito que eu me tornei uma pessoa menos combativa, no sentido, o melhor, o melhor. Eu me tornei uma pessoa mais amorosa durante os debates. Eu acho que esse seria o melhor ponto. Eu tenho um pouco mais de paciência para lidar, né? Até por entender por agora eu estou muito mais distante do que é o ponto no ponto ali de convergência. Então, realmente, eu acho que uma pessoa que busca um debate com um pouco mais de calma, essa foi a mudança. Dos outros pontos, na verdade, como eu falei, eu participava de uma igreja que não é porque eu mudei que eu vou mentir, é uma igreja séria. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do que a gente pratica, assim, moralmente, eu diria, assim, que não estou talvez não estou tão distante do que se possa ver no exterior, né? Eu era uma pessoa já parecida, mas realmente o que muda é que a gente ganha novos amigos para orar pela gente, que são os santos, e bom, é isso mesmo. Eu quero mandar um abraço também para a Nájila, minha paroquiana que está me escutando aqui. O Iago Kevin, lá de Alagoas. Tem gente de todo o Brasil hoje aqui. Bom, vamos lá para o testemunho de Santa Teresinha, que o pessoal está aguardando, ansioso para saber o que, que Santa Teresinha fez na tua vida com teu filho. Vamos lá. Então, na verdade, uma situação que ocorreu foi que quando a minha esposa ficou grávida do meu filho, acho que foi uma gravidez que a gente já estava esperando há muito, assim, eu já sonhava há muito tempo, tinha um grande desejo de ser pai. E acontece que a gente ficou sabendo, até minha esposa está vendo, então se ela puder me corrigir aí nos comentários, a gente, dando a data exata, mas a gente ficou sabendo que Carol, aparece aí para o pessoal ela ver tinha, você, Carol. ela tá lá no quarto já fazendo o menino dormir, se aparecer ele vai chorar que vai estragar a live. Mas, a gente descobriu que ela teve contato com toxoplasmose. Para quem não sabe, toxoplasmose é aquela doença que o pessoal costuma chamar de doença do gato, mas na verdade não é relacionado somente ou transmitido somente pelo gato, né? Pode ser transmitido por alimentos mal lavados, por uma comida que já tem a infecção e tudo mais. Então, ela teve contato com essa doença. E fato é que quando a pessoa tem contato com a toxoplasmose e está grávida, é uma doença de extremo risco para o bebê. Então, o que a literatura médica dizia é que pelo tempo de gravidez da Carol, que era uma gravidez bem recente, e pela doença que ela teve, o meu bebê ia nascer com algum tipo de deformação, né? Ia nascer sem uma mão, ou só com um dedo, ou com um dedo a mais, ou até às vezes alguns nascem sem uma parte do cérebro, que é muito pior ainda, né? Então, alguma dessas coisas iria acontecer, né? Segundo a literatura médica. E a Carol ficou muito chateada, eu também fiquei, claro. E eu sugeri, Carol, vamos fazer a novena de Santa Teresinha. E a gente começou fazendo a novena de Santa Teresinha com esse intuito. Senhor, que meu nosso filho não tenha nenhum problema, Santa Teresinha, para ela orar junto com a gente, para Deus nos atender, porque a intercessão dos santos nada mais é do que isso, que eles orarem para Deus junto conosco, para nosso pedido ser atendido. E a gente começamos a fazer E essa novena. como diz a escritora, a oração do justo tem grande eficácia. Agora imaginem aqueles que estão diante do trono do Altíssimo, contemplando-o face a face. Exato. Bom, a gente começou a fazer a novena Santa Teresinha, e no quarto dia de novena, a gente estava numa viagem, né, lá pela Serra Gaúcha, e nessa viagem, a Carol já estava com 4 meses de gravidez, e a gente ali no quarto dia de novena. E acontece que a gente foi comer, e a gente estava procurando um local para comer daí durante o horário do almoço ali na viagem, e passou um rapaz por mim, fazendo propaganda no restaurante dele, e me pegou porque era tudo que eu gostava. Tinha lá churrasco, depois de almoçar tinha lá um passeio com um cavalo, podia fazer pescaria e tudo mais. São coisas que eu gosto bastante desse negócio de mata aí, sou
eu sou meio chucro nessas coisas aí, então eu gosto, entendeu? Então, cara, me pegou de um jeito que eu falei, Carol, vamos almoçar nesse lugar. E fomos. E no quarto dia, desculpa, depois de almoçar ali, a gente sentado na mesa, a gente olhou para o lado e vimos que a nossa mesa tinha uma rosa amarela. E como eu falei para vocês, quem faz a novena de Santa Terezinha recebe uma rosa. E era uma rosa, assim, muito singular, sabe? Uma rosa amarela, tinha na nossa mesa, não tinha em todas as mesas. E eu falei, olha, Carol, eu acho que essa aí a gente foi atendido na nossa novena, vamos continuar, porque estávamos no quarto dia ainda, vamos continuar até o dia 9, mas fomos atendidos, eu acredito, e vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. E continuamos. E, enfim, passou os 9 dias, a gente já com aquele sentimento de poxa, como Deus é bom, atendeu o nosso pedido e tudo mais. Só que ainda como, né, como fruto do pecado, ainda senti uma dúvida, queria uma confirmação, uma outra confirmação e tudo mais. Então, a gente fez o exame, que já estava agendado, enfim, estava tudo certo para fazer, e deu, pela glória de Deus, que meu filho estava perfeito no exame. Nenhum tipo de anomalia causada pela toxoplasmose, nada. Tudo perfeito, tudo 100%. Então, nesse ponto, a gente foi atendido pela novena, e eu gostaria de estender daí um pouquinho mais, que, assim, para mim, Deus cuidou de todos os detalhes, porque quando um certo dia, eu e a Carol, a gente estava aqui em casa e tal, e daí ela falou assim, ó, não aguento mais esperar, vamos, já estava com 9 meses, claro, né? Não aguento mais esperar, vamos lá, vamos lá fazer o parto lá com o Pedro na maternidade e tudo mais. E a gente decidiu e a gente foi para a maternidade. E chegando lá, eles fizeram um exame pro nosso filho e tudo mais, viram que estava tudo ok, novamente, e a Carol foi para fazer o parto. E fazendo o parto do Pedro, o meu filho nasceu morto, né? Para resumir, um parto que era cesárea, que era tranquilo, o meu filho nasceu morto. E naquele momento eu fiquei muito angustiado. Para que Deus vai mandar agora a emoção. Ai, Pareceu, meu Deus do céu. Deixa eu tomar um pouquinho de água. pareceu o João Kleber agora, cara. Todo mundo já está, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Para. Vamos lá. Não, então, eu pensei comigo, meu Deus, como isso, né? Eu fiz a novena, deu tudo certo, para agora meu filho nascer morto. Poxa, meu Deus, não acredito nisso. Eu ali como pai de primeira viagem, 22 anos dentro daquela sala ali de parto, eu praticamente, né, como dizem, fui no céu e voltei, porque eu senti uma sensação assim horrível. Imagina teu filho sair morto dentro da barriga da tua esposa. E na verdade, ali eu comecei a orar, comecei a pedir intercessão de Santa Terezinha, nós levamos o novenário de Santa Terezinha, eu botei sobre meu filho e comecei a orar, e eles já estavam aquecendo o equipamento para tentar reanimar meu filho, e nesse momento, enquanto eles aqueciam o equipamento para poder tentar a reanimação, o pediatra já fazia massagem cardíaca e tudo mais, e nesse momento ali que eu botei o novenário ali sobre a criança, meu filho voltou à vida, assim, uma coisa de louco, Jefferson, porque Glória. o moleque tava todo roxo, assim, de repente ele foi voltando aquela cor, né, rosada de bebê quando o bebê nasce, assim, e tudo mais. Então, foi voltando aquela cor, a fotógrafa estava junto, que a gente viu tudo. Assim, o, é até emocionante, mas ali a gente pensa também por outros ângulos. Do nada, a Carol chegou falando, amor, não aguenta mais esperar, vamos lá ter o nosso filho na maternidade. E fazem o exame e o bebê nasce morto. Eu fico pensando, poxa, foi o Espírito Santo que guiou a gente naquele momento para ir ter o filho, porque se a gente ficasse esperando o parto normal, talvez não teria tido esse tempo de recuperação, esse tempo hábil para agir como os médicos tiveram, sabe? Então é algo que realmente, né, me leva ainda mais a aumentar minha devoção e crer, né, nesse Deus de milagres e também nesse Deus que tem seus santos que oram pela gente. Aleluias! Carol, traz o Pedro para o pessoal ver. Vou pegar ele ali, vou pegar ele ali. Um minuto. Ok. Lucas, deixa eu
Me manda o convite, Lucas, para tu entrar e já fazer o convite para o pessoal assistir a tua live semana que vem. Tu entra e sai rapidinho. Entra aí também, João Inocêncio. Manda o convite para o pessoal ver a tua cara e já aguardar ansiosos a live com vocês. Cadê? Vamos entrar ao vivo, João Inocêncio. Ah, quem sabe faz ao vivo. Olha ele aí! O Pedro e João Inocêncio. Tudo bem, meus irmãos? O João, ele é lá de Pernambuco. Se Deus quiser, daqui a algumas semanas, ele vai. Vamos marcar a live para ele dar o testemunho de conversão. Agora, travou foi tudo. Olha aí, benza a Deus, que lindeza o povo está falando aqui. João, sai e volta. João, olha que beleza, que menino rosado, bonito. É claro que, não sei, a beleza dele vem da mãe, é claro, né? Do pai nem tanto, mas tudo bem. Tá, tá sem. Não tô te escutando, não. O moleque é a minha Ah, cara, agora cara. foi. É a minha cara ele, cara. Olha só, que beleza. Esse aí é o Pedro. Ei, Pedro, tá na hora de dormir, hein? Deixa eu chamar o Lucas aqui. O Lucas e o João Inocêncio. Lucas Lima, bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Tá bênção. Deus te abençoe. Boa noite, Gente, querido. Só parabéns pelo molecão aí, coisa linda. Valeu, meu querido. Muito obrigado. semana que vem a live vai ser com o Lucas. Lucas, já anuncia aí a tua live na semana que vem. Isso aí, então já fica o convite, né? Até fiquei hoje para assistir, né, um pouco do depoimento do nosso irmão. Mas semana que vem, então, mesmo horário, Jefferson? Mesmo horário, 21 Horário horas. 1 horas. Vou Horas, olha os chiados. contar um pouquinho, então, aí, né, da história da minha conversão. Inclusive, ela se mistura um pouquinho com a história da nossa amizade, né, Padre Jefferson? Se mistura Já um pouco. conheço o Lucas há 10 anos. É, 11. 11. Então, semana que vem, às 21 horas, 5 horas, segunda-feira, a gente está aqui então para esse bate-papo aí, relembrar um pouco aí desse início dessa caminhada, né? Há E muitos cabelos atrás. exatamente as promessas feitas, as promessas cumpridas desses 10 anos. Isso aí. A Tá bom, gente Lucas. posição. Tá bem. Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe, Gabriel Perúcio também. Gabriel, vamos marcar a nossa live, hein? Gabriel, Lucas, semana que olha o vem Gabriel aí. apareça e acompanha essa live toda aí também. Gabriel, semana que vem vai ser o Lucas que vai dar testemunho. O Lucas é lá do Rio de Janeiro e ele foi presbiteriano. Isso aí. Da semana que vem, Lucas. Deus abençoe. Até semana que vem, meu irmão. Tua Até benção. semana que vem, meu querido. Fica com Deus. Não, hein? Tá certo. Matheus, Opa, meu pode querido. sair, Lucas. Vai embora. Então vou embora. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Fica com Deus, meu querido. Valeu. Valeu. Semana que vem, cada um tem a sua participação É verdade. aqui. É o apostolado que mais cresce no mundo, né, cara? Então, todo mundo pode participar. Amém. Nosso Senhor multiplique. O Pedro já é batizado. Já, já. Na verdade, tem uma curiosidade sobre o batismo do Pedro, né? Que o padre Pois é. Jefferson ia batizar o Pedro. Eu organizei tudo para ele vir batizar aqui o Pedro, né, padre? Tava de passagem já comprado e tudo mais. Mas, infelizmente, aconteceu alguns imprevistos que não competem à alçada do padre. Na época era diácono ainda, o padre Jefferson não conseguiu vir.
mas graças a Deus o Pedro foi batizado, acho que com 29 dias de vida. 29, 28, negócio assim. E tá batizado já. Em breve, primeira comunhão, crisma, entrar no seminário, padre e tal. Cadê a Carol, gente? Carol nem apareceu. Vou ver, vou chamar ela para aparecer aí. Então, semana que vem, nós vamos ter o testemunho do Lucas e em breve também do João Inocêncio. Caso alguém tenha mais alguma pergunta a fazer para o Mateus, façam. E eu já pergunto aquelas perguntas que são as tradicionais de sempre, né? Uhum. O que você diria para um católico que está escutando ou que escutará o seu testemunho? Para um católico que está escutando ou escutará o meu testemunho, eu digo para ele, persista, aproveita o fato de você já estar conhecendo a verdade e persista nisso, por mais seja duro, mas persista. Olha aí, ela chegou lá, Carol. Tudo bom? Tudo bem. Carol, foi difícil fazer a ida para a igreja protestante e depois a vinda para a igreja católica? Olha, na verdade, mais ou menos, né? Que como Ou você se deixou levar pela lábia do Mateus? eu fui confiando 100% cegamente e não me arrependi. Amém. E Mateus, qual a sua palavra para os nossos irmãos separados que estarão escutando ou que às vezes talvez estão em processo de conversão? Bom, eu acho que são dois grupos diferentes. Aqueles que estão em processo de conversão, eu digo para eles, eu sei que é difícil, esse sentimento que você está sentindo não é individual, todo mundo que passa por esse processo também sente esse medo, essa sensação de afastamento daquilo que tu acreditou durante muito tempo. É muito assustador, eu sei, mas continua buscando conhecimento e realmente persista nessa tua jornada, porque no fim das contas vai valer a pena esse sentimento de medo. Ele vai sumir com o tempo e realmente tu vai somente viver os gozos que a Santa Igreja pode conceder. E em relação Deixa eu mandar uma bênção especial para duas pessoas aqui que estão escutando. O Dr. Danilo Castro, um homem de fé e que eu fico impressionado como ele consegue juntar as duas coisas, trabalho e fé. Maravilha. Parabéns, Danilo. E também para o Danilo, olha, um outro Danilo, um Danilo Lisboa. Deus abençoe, Danilo, e um abração para o irmão Mateus. Amém. E do outro lado, tu falou, aqueles que ainda porventura não estão em processo de conversão, né? Bom, o que eu digo, na verdade, reflita sobre os últimos 2.000 anos de cristianismo e saiba que, estando fora da Igreja Católica, tu não está fazendo a vontade de Jesus Cristo. E simplesmente se informe e que a própria história vai te mostrar isso e siga a verdade, conheça a verdade, siga a verdade. A gente ganhou uma família no céu que está rogando por nós. E também já aqui na terra, irmãos que Deus vai colocando na nossa caminhada. Então, Mateus, muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado por tudo aquilo que tem realizado a favor do apostolado, ajudando outros irmãos. Então, Mateus tem contribuído. No escondimento, tem muita gente, pessoal, que ajuda o apostolado e vocês nem sabem. Com uma orientação, com uma chamada de vídeo, com acompanhamento. Então, Mateus tem feito isso também no escondimento. Sempre quando eu preciso, peço socorro. Mateus, me socorre, meu computador não está funcionando, o que é que eu faço? Então, Fátima, muito obrigado por acompanhar. E vocês rezem por nós. Rezem por nós e muito obrigado, Mateus, mais uma vez.
Amém, meu querido. Fica à disposição, não só do Jefferson do apostolado, mas por qualquer pessoa que futuramente vai ver essa live ali no nosso apostolado. A gente sabe que o maior número de pessoas acaba vendo depois da transmissão ao vivo, todo mundo tem compromisso. E quem vê, saiba aquele que pode me chamar no que for pertinente à minha experiência, com certeza eu vou ajudar vocês e a minha vida é um livro aberto nesse sentido. E então, é isso aí, o apostolado foi feito justamente para fazer esse serviço para Deus, chegaria almas para a igreja dele. Então, quem precisar, nós estaremos à disposição sempre. Amém. Mais alguma coisa? Acho que fomos completos aqui. Então, com certeza depois, em outras ocasiões, vocês vão ver o rosto do Mateus aí, ele entrevistando, fazendo lives com outros irmãos. Então, vamos pedir que Nosso Senhor abençoe e dirija os nossos corações para a verdade. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, que a verdade reine em nossa vida. E, acima de tudo, que o senhorio de Cristo seja verdadeiro em nossa vida. Que não sejas você, meu irmão, a se conduzir, mas que você queira ser conduzido por Cristo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal. Até semana que vem no testemunho do Lucas Lima. Até mais, Mateus. Deus abençoe. Barriga verde.